que eu armazeno o dado nela? Eu vou armazenar ela por quantidade de endereço e por quantidade de bits que eu tenho armazenado em nenhum endereço. Então imagina aí, né, lá a sua casinha, né? Então sua casa, ela tem um endereço. E na sua casa você tem, por exemplo, você, seu pai, sua mãe, mais 2 irmãos. Então você tem 5 pessoas armazenadas nesse endereço. Entendeu? Ele é o endereço de 5 pessoas. Então é o que acontece na memória. Só que o grande que é o seguinte, né? No nosso dia a dia, quando a gente fala de endereço, né? Pode variar. Por exemplo, aqui em casa sou eu, minha esposa e 2 filhos. Né? Então, somos em 4 armazenados aqui. Né? É um endereço que eu tenho 4 pessoas. Eu posso ter aqui no apartamento de cima, por exemplo, um bonachão solteirão que mora sozinho. Que é uma pessoa só com um endereço só para ela. Né? Então, essa organização aí de quantidade de pessoas, né, que são armazenadas no dia a dia aqui, né, nesse exemplo, ele fica assim meio, né, não necessariamente precisa ter o mesmo número. Né? Já em eletrônica, já em memória eletrônica, ocorre o quê? Toda a memória tem que ser organizada por igual. Então, ela tem a mesma quantidade de dados armazenados por endereço. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho uma memória de 1 gigabit. 1 gigabit. Então, quando a gente fala 1 gigabit, quantos endereços tem? Quantos endereços tem? Qual a quantidade de endereços que existe em 1 gigabit? O que é múltiplo em 1 gigabit? Precisa saber o que é endereço e o que é dado. Aí a pergunta é, em 1 gigabit, o que é endereço e o que é dado, e o que é palavra, o que é dado? Vamos lá, pessoal, hoje vocês estão desanimados nem para chutar. Vamos lá, o que é endereço? Em 1 gigabit, o que é endereço? 1 giga. 1 giga, tá? Então eu tenho aí 1 giga, ou seja, aí mais de 1 bilhão, né, de endereços diferentes. E em cada um desses endereços eu tenho 1 bit armazenado. Né, 1 bit armazenado. Então, 1 gigabit. É diferente, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, vou falar aqui, ó, em 1 gigabyte. Né, 1 gigabyte. Eu continuo tendo a nível de endereço, a mesma quantidade. Eu tenho 1 giga. Né? Eu tenho 1 giga aqui de endereço. Né? Só que aí eu tenho como dado, né, a palavra que é 1 byte, ou seja, 8 bits. Né? Então 1 byte são 8 bits. Né? Então eu tenho uma palavra aí que é 1 byte. Tá? Então, na memória, primeiro, organização. Memória, ela tem que ter endereço e tem que ter a quantidade de bits que eu armazeno em cada endereço. Tá? E a palavra de memória, aí, normalmente a gente usa o AIM aqui, tá? É o número de bits que eu vou guardar naquele endereço. Tá? Né? A quantidade de bits é a quantidade de dados que eu vou ter naquele endereço, aquele determinado dado. Então, por exemplo, em 1 gigabit eu tenho 1 bit armazenado. Em 1 gigabyte eu tenho 1 byte armazenado, ou seja, 8 bits. Tá? Então a palavra, né, é a quantidade de bits que eu estou armazenando. Então ele normalmente no sistema de memória a palavra ela é idêntica para todo o sistema. Tá bom?
Então, a memória com armazenamento de 1024 posições, né, onde cada posição pode armazenar 4 bits, né, ela é dita aí que ela tem uma palavra de 4 bits ou um nibble, né, um nibble. Lembra aí, um conjunto de 4 bits é um nibble, né? Se fosse 12 seria uma dúzia, né? Não são 12, né? Eu tenho aí, né, um nibble, que são 4 bits, tá bom? E aí o número de posições, o número de endereço, ele não depende... Oi? Esse 124 aí que o senhor tá marcando, armazenamento de 124, é bytes? 1024. Né? 1024 é bytes? Não, eles são posições, eles são endereços. Então vamos supor ali o seguinte, que a sua memória fosse uma cidade. Nessa cidade você teria 1024 casinhas. Tá? Então cada casa tem que ter um endereço, tem uma posição. E em cada uma dessas casas você vai armazenar até 4 bits, até 4 zeros e uns aí, conjunto de zeros e uns. É como se você pudesse armazenar na sua... Cada casa aí tivesse aí até 4 camas aí para armazenar até 4 pessoas, tá bom? Entendeu? Então, e uma coisa importante... Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite. Pode falar, boa noite. Professor, tudo bem? A gente fez a última atividade agora ou você vai dar mais uma atividade para a gente? Então, no final da aula a gente conversa disso aí. Ah, beleza, professor, obrigado. Tá? Beleza. Então, o que acontece aí? Na memória pra gente, né? Na memória pra gente, esses 1024 posições são 1024 endereços diferentes. Bom, são 1024 endereços diferentes. E em cada um desses endereços eu posso guardar 4 bits, né? Ou seja, 4 conjuntinhos aí de zeros ou uns, tá bom? Uma coisa que a gente precisa colocar é o seguinte: o número de posições, né, ele não depende do comprimento da palavra. Né? Então não há relação entre os endereços, né, e a palavra. Né? Então eu posso ter né, voltando aí ao caso aí da nossa cidade, ao nosso bairro, eu posso ter uma cidade de 1024 endereços, ou seja, de 1024 casas, mas cada uma dessas casas seria uma mansão aí com, sei lá, pode colocar aí os 32, né, 32 pessoas em cada uma dessas mansões. E eu posso ter uma cidade de 1024 casas, e cada uma dessas casas eu só posso guardar uma pessoa, ou não, né? Posso ter uma pessoa ou não, então eu posso guardar um bit só. Tá? Então não existe relação entre quantidade, né, o comprimento da palavra e o número de posições, tá bom? Ou seja, né, quantos endereços eu tenho não tem relação com o que guarda em cada endereço. E também não há necessariamente uma relação entre esse endereço e o dado que é armazenado. Né? E o dado que é armazenado. Eu falo uma piada, às vezes até meio preconceituosa, mas eu posso afirmar que na Rua das Flores, no número 24, tem uma mocinha lá, morando? Alguém pode me informar se na Rua das Flores, número 24, tem uma mocinha? Não sei, né? Não sei. Pode ter, pode não ter. Né? Então não tem relação entre o endereço e quem mora no local. A mesma coisa aqui. Eu não tenho relação entre
o endereço e o dado que eu armazenei. Eu vou guardar, é uma informação, eu vou guardar do jeito que eu quiser, né? Então é um dado que eu vou gravar. E gravando, né, a gente vai ter do jeito que a gente quiser. Então aqui, ó, eu tenho 3 tipos de memória aqui, né? Então essa aqui é bem antiga, é uma memória RAM, né? Uma memória RAM 2114, é uma memória de 1K por 4. Então 1K por 4. Ela tem, se você ver então, ela tem 1K de endereços. Então você vai ver aqui o address, né? O address, a linha de address, o barramento de endereço dela, ó, vai de A0 até A9, ou seja, ela tem 10 endereços, né? 1, 2, 3, 10 endereços. Então esse cara aqui é 2A décima. 2A décima é 1024, que é exatamente 1K, né? Então é uma memória de 1K. Em cada uma dessas memórias eu tenho aqui, ó a palavra minha aqui, ó, 4 bits. Então no momento em que você lê um dado aqui, ou você grava um dado aqui, esse dado que você vai gravar, ou que você vai ler, vai ser de 4 bits. Né? Então, toda vez que você vai fazer uma gravação, uma leitura aqui nessa memória 2114, você vai gravar 4 dados ou você vai ler 4 dados. Tudo bem? A menina ali do lado esquerdo? Dúvidas? Professor, quer dizer que ela armazena então de 4 em 4, né? Exatamente, ela armazena de 4 em 4. 4 Interessante. em cada endereço vão 4 bits. E aqui você tem aqui dois bitzinhos aqui, né, que são o controle. É o chip enable, né, para avisar, né, que esse dispositivo aqui está com habilitado ou não. E o WE, que é o write enable, ou seja, habilitação de escrita. Né? Então, se você está com esse cara de escrita ali, habilitado, você vai colocar um dado nela, você vai escrever nela. Se você não tiver com ele habilitado, o dado aqui sai dela. Né? Então, o W ele vai falar a mesma coisa. Se ele tiver habilitado, quer dizer que eu estou fazendo uma operação de write enable. Né? Então, eu estou escrevendo, ou seja, eu estou colocando um dado nela. Se ela estiver desabilitada, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo, se eu não estou fazendo write, eu estou fazendo um read, ou seja, eu estou lendo, né, a minha memória. Bom, 62256. Então você, né, já aqui eu estou mostrando já o chip, né? Então um chip de 28 pinos, você vê que ele é alimentado aqui, né, com VCC e VSS. Então o VCC é o mais 5 volts, o VSS aqui é o Terra, né? Isso não é mostrado aqui nesse que é um bloco, né? Então eu não estou mostrando isso aqui, que é um bloco. Então você vê aqui a alimentação. Você vê os endereços aqui, ó. A0, A14 e tal. Cadê mais? Ó, tem aqui a 11, a 8, a 13, né? A 10, né? Então esta memória aqui, 62256, quantos endereços ela tem? Quantos endereços ela tem? Qual que é o maior A que tem aí? É o A14, né? Como ele 15. Oi? Isso. Como ele começa do A0, né? Ele vai até o A14, ele tem 2 elevado a 15. Né? 2 elevado a 15 endereços. Né? 2 elevado a 15 endereços é um número meio ingrato. Né? Um número meio ingrato, então. O que a gente faz aqui? Ó? 2 elevado a 15 é 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a décima. Ok? Então eu separei aqui. Ó. 2 elevado a 15
é 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à décima. Somou 10 mais 5, isso aqui é 2 a 15. Tá? Agora, 2 a décima eu sei o que é. Né? 2 a décima eu sei o que é. 2 a décima é 1K. 2 a décima eu sei o que é. E 2 a quinta está mais fácil de fazer conta, né? 2 a quinta dá quanto? Quanto que é 2 elevado à quinta? 32. Exatamente, 32. Tá? Então essa é uma memória de 32K. 32K de endereços. Né? Então você vê que é 32 vezes 1024 endereços. Agora, o I/O aqui, como é um dispositivo de entrada e saída, né? Ao invés de usar o termo data, que é o termo usado aqui na 2114, o rapaz usou I/O. Então, ó, ele tem I/O 0, I/O 1, I/O 2, até aqui, ó. Né? Então, qual que é o tamanho de palavra desse cara aqui? Essa 62256, qual é o tamanho de palavra dela? Oito. 8, né? Exatamente, né? 9. Não, ó. De I/O 0 até I/O 7 eu tenho 8, né? Normalmente é igual aquela tabelinha que a gente colocou lá para vocês, né? Ou é um bit, ou é 4, né? Ou é 8, né? Às vezes a gente vai acima de 2 aí, né? Normalmente é assim, tá? Então aqui eu tenho 8 bits aqui. Então essa menina de dado, né? De dado, ou seja, cada vez que você faz uma leitura ou uma escrita, você está lendo 8 bits. 8 bits, qual é o apelido de 8 bits? Byte. Byte, né? Byte. Então, o que a gente fala que essa memória é? Ela é uma memória de 32 KB. Tá? Uma memória de 32 KB. Ou KB maiúsculo. Tá bom? 32 KB. E como o pessoal gosta muito de vender número, né? Então esse 256 aqui é o que? É 32 vezes a minha palavra, que é 8, né? Então 32 vezes 8 dá os 256, né? Então esses 256 é a quantidade de bits total armazenado, né? O que a gente chama de capacidade total da memória, mas em bits, né? Então ele dá 256 kbits aí, né, de armazenamento. Agora, olhando para esta, aí você vê que tem outras pinos aí de controle, que é o Output Enable, Shift Select e o WE, né, que são aí, tem outras finalidades aí nessa dispositivo, tá? Aqui do lado a gente tem uma 27C64, essa memória aqui é uma memória PROM, né? Uma memória de escrita PROM. Então, vê lá. Primeiro, quantos endereços ela tem? Então, a 2764, quantos endereços tem? Vinte e nove. Então, o endereço é com a letrinha A de address, né? Igual aqui, ó. Então, quantos endereços ela tem? Mais alguém vai com o nosso amigo? 13. 13, né? Então, 13 eu confundi.
2 elevado a 13. Então, isso aí. 2 elevado a 13 é 2 elevado a quanto vezes 2 elevado a quanto? No caso, para facilitar, né? A 10 e a 3, professor. Opa, é isso mesmo. Ó. Então, 2 elevado a décima e 2 elevado a 3. Eu sei que 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3 é 8, né? É isso? 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. Então, eu tenho aqui 8. 2 elevado a décima, K. Então, essa é uma memória de 8K de endereço. 8 vezes 1024. 8K endereço. Agora, aqui ele está dando a saída, aqui é output. Esse nosso amigo aqui usava I/O, porque ela tinha entrada e saída. Esse cara só está dando saída, né? É só output. Quantas outputs eu tenho aí? Letra O, né? 8. 8, né? Então ela tem 8, o dado dela aqui é 8 também. Então essa memória aqui, ela é uma memória de 8K byte, né? E aí você nota que você tem os pinos de controle aí, que são os outros, né? O PGM aqui, que deve ser de programação, o Output Enable aqui embaixo, né? O Chip Enable, né? Esse NC aqui, ó, NC é Não Connect, né? Então esse pino aqui está reservado para algum outro uso aí, provavelmente compatibilidade de memória, né? Provavelmente compatibilidade de memória. 8 vezes 8 dá 64. Por isso que essa memória aqui tem um final de 64. Normalmente o final aqui é de quantos bits que a memória armazena, tá? Deixa eu mudar aqui a nosso tipo de compartilhamento. Então, ó, essa aqui é uma T28256. Então, é praticamente essa 62256, tá bom? Então, ela é uma E2PROM, a gente vai vendo aqui que é E2PROM, feita de CMOS, de 32K por 8, né? Então 256K. Então se você olhar lá, cadê? Ó? 256 bits, tá? 32 por 8. Foi que a gente achou aqui, ó, né? 32KB. Então se você olhar lá, ó, 32K por 8, tá? Então essa é é como ela é feita armazenamento dela interno, tá bom? Então ele diz aqui que tem o tempo de acesso, de leitura dele é um tempo rápido, mas 150 não é um tempo rápido hoje, né? Mas na época em que ela foi feita sim, né? Ela tem uma operação automática de escrita ali e tal, né? Então seriam operações internas. Ele trabalha com LEDs aí de 64 bits, ele tem controle interno de timer, né? Bom, enfim, ele está dando as características aí. Isso aqui é importante, né? Ó, ela tem uma dissipação muito baixa, né? Então ela pede aí uma corrente de 50 mA na gravação e em stand-by, né? Em stand-by, né? Ele fica consumindo aí 200 microamperes, então é muito pouquinho realmente. Ela tem proteção aí de software e hardware, ou seja, se você gravar algum software aqui dentro, você não consegue ler, né? Você não consegue copiar, né? Data pooling para endereço, né? Detecção de escrita, bom, enfim, a alimentação dela é de 5 anos, de 5 volts, tá? E ó,
ela tem um tempo de retenção de dados aí, ó, de 10 anos, tá bom? Ou, né, de 10 a quarta a 10 a quinta ciclos aí de gravação, tá? Ele é compatível com CMOS e TTL, né? E ele tem aí versões aí industriais, comerciais e militar, tá bom? Então ele diz aí que a AT228C256 é de alta performance e a EEPROM é isso aqui, ó, Electrical Erasable and Programmed Read Only Memory, memória apenas de leitura que pode ser apagável, né, e programável eletricamente. Ela tem 256 kbits aí, tá? E ela está organizada em 32 K por 8 bits. Tá? Ela é feita aí com tecnologia Atmel, entendeu? Bom, ele veio lá ela das configurações dela. Ele tem lá então que o A0 a A14 são endereços, o C barrado é o chip enable, o OE barrado é a saída, né, output enable, WE é a habilitação de escrita e ele tem aí I/O 0 até o I/O 7 são as entradas ou saídas aí de dados. NC não connect e DC também don't connect, né? E aqui a visão desse cara aí, né? Do pino 1 até o pino 27. Aí o detalhe aí, ó, que ele tem um chanfrinho aqui, né? Então o lado do chanfre aí é o número 1, tá? Obviamente que essa TSOP aqui, né? Ele tem aqui também esse aqui é o Flatpak, né? Então ele é em duas linhas. Ele pode ser esse PLCC ou PLCC, então, que é um quadradinho e tal, e o PGA que eu tenho até pinos internos, né, embaixo. Aí ele continua aqui a descrição dele, basicamente, tal. Vamos ver se a gente acha a tabela. Aí ele fala, né, como é que a gente lê um dado, como é que a gente escreve um dado, como é que é feita a proteção de dados aqui, tá bom? Proteção de hardware, enfim, né, ele vai dando aí os parâmetros aí para fazer essa operação. Read, write, né, write. Então ele diz aqui, para fazer o write eu tenho que ter a entrada chip enable embaixo, a entrada output enable também em alto e o WE tem que estar em baixa, né? Então aí ele coloca ele para funcionar. Se o chip enable tiver em alto, né, esse cara vai para alta impedância, então ele não trabalha. E se output enable ou o WE tiverem no caso o WE tiver em alta e o output enable tiver em low, ele tem escrita inibida, né? Então não pode ser escrito. Ele tem aqui uma condição, né, de saída desabilitada, vou apagar o chip, né? Então apagar o chip também ele coloca aqui. Então VLHL. Então aqui são todas as operações desse cara. Deixa eu ver se eu tenho uma tabelinha mais. Ó, read, né? Read, ele deve ter aqui um write, né? Então no write, o que acontece? Ó? Qual a operação? Primeiro, o output enable tem que ir a 1. Né? Então eu tenho aqui um cara. Esse não.